Boa noite, caríssimos e caríssimas. Estamos aqui mais uma vez para falarmos de temas relevantes, filosofia, história, e hoje eu vou abordar o tema do Renascimento e do Iluminismo. São dois temas importantes que servem como reflexão e conhecimento para a sua vida. Eu vou falar sobre a questão do Renascimento. Quando se deu o Renascimento? O que é o Renascimento? O Renascimento foi um período aconteceu dentro da Idade Média, que vai de cerca do ano 500 até o ano 1500. Então, nesse período, as coisas mudavam muito lentamente. A sociedade era uma sociedade rígida, a estrutura social era muito rígida. Existia o senhor e o servo, o vassalo e o sucerano, ou seja, o dono da terra, o proprietário da terra e aquele que dependia da terra e do dono da terra. Existia o mestre e o aprendiz, no sentido de que a profissão era aprendida, o aprendiz precisava do mestre para lhe ensinar as artes do ofício e não podia exercer a profissão o que viesse de outro lugar. Por exemplo, um sapateiro. O sapateiro da região, do local, ele não aceitava que viessem sapateiros de outras regiões. Então, cada profissional ficava no seu lugar. Não podia, as corporações de ofício eram muito ali fechadas e não permitiam que outros viessem a exercer profissões dentro de determinada região que eles dominavam. Era tudo muito rígido, muito fechado. Então, no século XV, na Península Itálica, os artistas da época, ali, os intelectuais, os artesãos, os escritores, eles começam a questionar todo esse sistema rígido. E é bom lembrar que este é um período de supremacia da igreja. É um período em que a igreja é a grande instituição da terra, que dominava a política, que dominava a economia. A igreja era a dona da maior parte das terras da Europa, a grande parte do dinheiro era da igreja. Então os artistas ali começavam a questionar por quê? Porque esse período de hegemonia da igreja, eles não tinham liberdade para exercitar a sua arte, a sua cultura. Então, o que eles desejavam? Que a volta ao período grego clássico, que é por volta do século V e 4 a.C. Por quê? Porque nesse período lá na Grécia, foi um período de grande produção literária, de grande produção de artes, de grandes descobertas, né? De grandes avanços da sociedade. E os artistas no período medieval, eles se esbarravam com as dificuldades impostas pela igreja. Por quê? Nada poderia contestar aquilo que a igreja ensinava. O sistema era teocêntrico, cujo a fé, a religião, ela se tornava o centro e passava a ditar as ordens. Então, era um período muito, vamos dizer assim, arcaico, onde nada podia ser mudado. A igreja detinha a sua influência e todos os setores sociais dependiam daquilo que o clero, que o Papa determinavam. Então esse período era um período de muita turbulência para aqueles que contestavam aquilo que a igreja ensinava. E os artistas começam a questionar esse período, eles queriam liberdade. Então as artes tinham que ser sacras, tinha que ser da forma, da maneira que agradava a igreja. A literatura não podia confrontar aquilo que era do interesse da igreja. Então as artes, de um modo geral, estavam submissas à igreja. E exatamente nesse momento surge os artistas da Itália, Roma, Veneza, ali na Itália, e começam a questionar ali todo o cenário de poderio da igreja. Então, nesse período de efervescência, diminui a ênfase do teocentrismo, ou seja, através
dos artistas, do questionamento dos artistas, o teocentrismo vai perdendo força e vai dando lugar ao antropocentrismo. Ou seja, antropo, homem, o homem passa a querer um centro, né? a reivindicar o centro das atenções, não mais Deus. Eu quero aqui dizer que eles não eram contra Deus nem contra a religião, não é isso. A grande maioria deles eram religiosos, não eram ateus. Eles apenas começavam a questionar aquele sistema rígido. Então, o Renascimento nada mais é do que o surgimento de uma corrente de intelectual com pensamento humanístico, ou seja, colocar o homem como centro das ações, como na Grécia Antiga era. Os gregos antigos do período clássico, eles tinham liberdade de expressar a sua arte, a sua cultura. Nesse período grego antigo, surgiu a filosofia, surgiu a questão da história propriamente dita, a questão da matemática se desenvolveu, a própria medicina com os tratados médicos. Então, o período clássico grego foi um período muito produtivo, muito rico, intelectualmente falando. Só que na Idade Média, com o poderio da igreja, que estabeleceu o teocentrismo, ou seja, Deus como centro, impedia muitas reflexões, porque tudo aquilo que a igreja achava que era heresia, ela não permitia, ela questionava. E o Renascimento é exatamente esse movimento artístico de contestação. Veja bem, não contrário à igreja, não é isso, mas de contestação, pedindo liberdade para exercer a sua arte, a sua cultura. Então, os destaques ali da literatura no Renascimento. Nós podemos falar de Dante Alighieri. Ele escreveu a Divina Comédia, uma literatura que fazia certa crítica à igreja. Na Divina Comédia vai narrar a viagem através do inferno, do purgatório e até do paraíso. E também vai questionar algumas dogmas, alguns ensinamentos da igreja. Dante Alighieri usa a língua nacional como forma de expressão, em lugar do latim, que era a imposição da igreja. Nós temos Erasmo de Roterdã, holandês, que escreveu o Elogio da Loucura, que é uma crítica ao excesso da sociedade, como as superstições, o fanatismo e o abuso do clero. Então, superstições que muitas das superstições da Idade Média permanece até hoje na crendice popular, na mente das pessoas. O fanatismo e o abuso do clero. Então, Erasmo de Roterdã, ele passa a fazer críticas e isso começa a incomodar. Outro pensador de destaque é Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe. Desvinculou na sua obra a política de religião e da moral. Então, na obra dele, ele vai dizer que a política, a religião e moral são coisas distintas. E ele também vai dele a seguinte frase: os fins justificam o meio. Outro destaque, William Shakespeare, que escreveu Romeu e Julieta, que vai narrar a história de Romeu e Julieta, que ambos os jovens se apaixonam, mas eles têm a infelicidade de serem de famílias rivais, famílias inimigas. E as famílias, não aceitando esse namoro, impede eles de dar prosseguimento ao namoro, ao casamento, e esses dois jovens resolvem se suicidar. Então, nessa obra, Shakespeare, ele vai levar as pessoas a questionar os casamentos arranjados da época, porque era assim que eram os casamentos. Eram levados em conta apenas os interesses da família, não do casal, das pessoas em si. Então eles começaram, a sociedade, as pessoas da época começaram a sentir que o amor poderia ser uma opção pessoal, que até então não existia. Também temos os destaques da ciência. Nicolau Copérnico, que desenvolveu a teoria do heliocentrismo no lugar do geocentrismo. A igreja impunha o ensinamento do geocentrismo, que a Terra era o centro. Nicolau Copérnico vai dizer que não, que é o Sol que é o centro do nosso sistema.
William Harvey, fisiologista e anatomista, ele desenvolveu um tratado de estudos sobre a circulação do sangue no nosso corpo. Galileu Galilei é considerado o pai da física moderna. São pessoas que fizeram parte do movimento de contestação da igreja, fizeram parte do movimento que contestava a falta de liberdade do conhecimento racional, do conhecimento reflexivo. E esses artistas, esses intelectuais são, vamos assim dizer, dão o início do Renascimento, que logo em seguida surge o Renascimento econômico e uma série de mudanças tem acontecido na sociedade. Eu termino aqui essa parte do vídeo. Eu vou depois, em outro momento, gravar a segunda parte, que vai falar sobre o iluminismo, e agradeço vocês por assistirem. Muito obrigado.